Existe uma promessa que ecoa em um lugar profundo da alma, a de que a neurociência teria finalmente provado algo que os antigos sussurravam. O sentimento de gratidão pode, de verdade, começar a transformar sua realidade em apenas 24 horas. Essa ideia ressoa com a nossa busca mais íntima, a procura por uma chave, uma senda, que nos conduza para fora do labirinto da repetição e da dor, em direção a uma paz que possamos sentir no corpo e não apenas conceber na mente. Que essa promessa carrega uma verdade, mas ela vem acompanhada de um paradoxo silencioso, uma condição que muda tudo. A ciência valida, sim, o poder imenso da gratidão, mas não da gratidão que a maioria de nós aprendeu a praticar. Não a gratidão como uma obrigação, como uma máscara de positividade que vestimos para convencer a nós mesmos e aos outros de que estamos bem. Cláudio Naranjo, com sua sabedoria que enxerga através das nossas armaduras, nos convidaria a uma pausa para sentir a diferença. Ele nos mostraria que a gratidão que cura, que reconfigura nossa neurologia e altera nossa frequência, não é um ato do nosso caráter socialmente moldado. A gratidão forçada, aquela que listamos em um caderno enquanto o peito continua apertado, é apenas mais uma performance do ego, mais uma tarefa em uma lista infinita de coisas a fazer para sermos melhores. A verdadeira gratidão, a que a ciência observa com assombro, é um estado do ser. É aquilo que emerge, que transborda, quando as nossas defesas se aquietam e conseguimos, ainda que por um instante, apenas receber a vida como ela é. É um estado de coerência, não de esforço. Essa é a competência emocional que a neurociência começa a decifrar. A capacidade de regular nosso próprio sistema nervoso, de sair de um estado de alerta constante, de escassez e ameaça, para entrar em um estado de profunda receptividade. Não se trata de pensar positivo por cima da dor. Trata-se de sentir uma coerência interna que acalma as águas turbulentas da nossa biologia. A ciência não está validando o pensamento, mas sim a vibração do sentimento genuíno. Nesta jornada que iniciamos agora, vamos juntos desvendar o mecanismo neurofisiológico e energético que faz da gratidão autêntica uma das mais potentes ferramentas de alteração da realidade. E vamos, com enorme compaixão, entender por que sua versão superficial, tantas vezes, nos deixou com a sensação de que, para nós, ela simplesmente não funciona. Tudo começa com uma dissociação silenciosa, uma fratura sutil entre o que a sua boca diz e o que o seu corpo sente. É aquele momento em que você se força a pronunciar as palavras "sou grato", mas uma parte profunda de você, seu sistema nervoso autônomo, continua em um estado de alerta, como um animal assustado na floresta. Seu corpo não entende a linguagem da positividade forçada, ele entende a linguagem da segurança. E enquanto ele continuar bombeando o cortisol da ansiedade e a adrenalina do medo, suas palavras de gratidão se perdem no ar, sem jamais pousar em suas células. Essa é a dor de tentar se convencer de uma paz que você ainda não habita, uma tentativa de pintar de dourado uma parede que ainda está rachada. A neurociência da coerência nos oferece uma clareza imensa sobre esse processo interno. Imagine que para um sentimento ser real, seu cérebro lógico, o córtex pré-frontal, e seu cérebro emocional, o sistema límbico, precisam dar um aperto de mãos, precisam entrar em acordo. Quando você força a gratidão, é como se a sua mente lógica estivesse gritando ordens para uma sala onde a emoção não consegue ouvir. O sistema límbico, que ainda carrega o eco de uma preocupação, de uma perda ou de uma solidão, simplesmente não reconhece o comando. E o cérebro, em sua sabedoria primordial, percebe essa falta de acordo, essa incoerência, e trata a sua gratidão forçada como um dado falso, uma informação a ser descartada para proteger sua integridade. É aqui que descobrimos uma verdade contraintuitiva sobre uma das práticas mais difundidas, a contabilidade da gratidão. O ato de listar mecanicamente as coisas pelas quais você deveria ser grato pode, paradoxalmente, te aprisionar ainda mais em um estado de escassez. Sem perceber, o foco se desloca para um inventário ansioso daquilo que se tem, movido por um medo profundo de perder. A energia que pulsa por baixo dessa prática
não é a da abundância, mas a do apego. É como contar moedas com medo do ladrão, em vez de sentir a liberdade que a verdadeira prosperidade oferece. Você não está celebrando, está se certificando. No fundo, a gratidão que transforma não é um inventário, é uma ressonância. Tentar alcançá-la através de uma lista é como tentar sentir o calor do sol apenas descrevendo suas qualidades em um papel, dizendo, ele é amarelo, ele aquece, ele brilha, em vez de simplesmente sair da sombra e se permitir ser tocado por seus raios. A mudança real, a transformação neurológica que você busca, não está em listar o que você tem, mas em abrir espaço interno para sentir a graça daquilo que já é. A verdadeira jornada começa quando paramos de contar e começamos a sentir. Quando a gratidão deixa de ser um esforço e se torna uma entrega, um mecanismo oculto e poderoso é ativado dentro de nós. Imagine um coquetel neuroquímico de pura transformação sendo gentilmente liberado em sua corrente sanguínea, uma alquimia interna que muda a sua percepção da vida a partir de dentro. A dopamina começa a fluir, não como uma recompensa por uma meta atingida, mas como um motor silencioso de motivação, um impulso que nos inspira a buscar mais daquilo que nos gera essa paz, esse bem-estar profundo. Ao mesmo tempo, a serotonina, o neurotransmissor do contentamento, banha nosso sistema nervoso, enviando uma mensagem a cada uma de nossas células. Você está seguro, você pode relaxar. Aqui, neste momento, tudo está bem. Esse banho químico interno cria um efeito psicológico fascinante, quase como uma profecia autorrealizável que você mesmo coloca em movimento. Ao sentir essa gratidão genuína, seu cérebro começa a operar sob uma nova premissa, a de que o mundo é um lugar mais seguro e generoso. Então, ele ajusta seu foco, seu sistema de ativação reticular, que funciona como uma espécie de filtro para a realidade. Ele passa a buscar ativamente no mundo exterior as evidências que confirmam esse novo estado interno. As pequenas alegrias, os gestos de gentileza, as sincronicidades, elas não se tornam mais frequentes, elas se tornam mais visíveis para você. Você não apenas muda a forma como vê o mundo, em resposta, começa a se revelar para você de uma maneira completamente nova. É preciso, no entanto, caminhar com consciência para não cair na armadilha sutil da gratidão performática, aquela que nasce mais da necessidade de se sentir uma boa pessoa do que de um sentimento real. O sinal mais claro de que estamos nesse desvio é a sua efemeridade. É uma gratidão que se sente por um momento, mas que desaparece ao primeiro sinal de distração ou de estresse, pois ela nunca foi verdadeiramente ancorada no corpo. Ela foi apenas mais um pensamento que visitou a mente, mas não fez morada no coração. Ela não teve tempo de se transformar em química, em sentimento, em vibração. Pensemos na jornada de uma professora, uma mulher que se encontrava à beira do completo esgotamento, o que hoje chamamos de burnout. Sua cura não começou com longas férias ou com uma mudança de carreira, mas com um pequeno ritual diário que podemos chamar de gratidão somática. Em vez de forçar o pensamento, sou grata pelo meu emprego, ela encontrava, nos intervalos entre as aulas, um espaço de 5 minutos para fechar os olhos e sentir fisicamente no seu peito o alívio profundo que o silêncio lhe trazia. Ela não pensava na gratidão. Ela respirava a sensação do alívio. Ela permitiu que a gratidão pelo silêncio se tornasse uma experiência corporal. E foi essa pequena mudança de foco, do mental para o sensorial, que iniciou uma cascata de cura que transformou tudo. Agora, damos um passo além da química do cérebro para tocar na física da alma, no campo energético que nos envolve e nos conecta a tudo. É aqui que um dos equívocos mais invisíveis sobre a lei da atração se revela. Muitos de nós aprendemos a pedir ao universo a partir de um lugar de falta, de um vazio que esperamos que seja preenchido. A gratidão autêntica, no entanto, subverte completamente essa lógica. Ela não é uma súplica enviada para os céus. Ela é um estado de recebimento aqui na Terra. Ela não pede, ela alinha. Ela é o ato de sintonizar a sua frequência pessoal com a realidade que você deseja habitar, antes mesmo que ela se apresente diante dos seus olhos. A ciência começa a mapear essa ponte,
entre o sentimento e a matéria, através de estudos sobre a coerência entre o coração e o cérebro. Pesquisas fascinantes revelam que o campo eletromagnético gerado pelo nosso coração é imensamente mais vasto e poderoso do que o do cérebro. Quando vivenciamos emoções profundas e sustentadas como a gratidão genuína, nosso coração começa a pulsar em um ritmo coerente, emitindo uma assinatura energética clara e estável. Essa onda de energia não fica contida em nossa pele. Ela se propaga para o exterior, interagindo com o campo quântico que nos rodeia, o campo de todas as possibilidades. A gratidão, nesse sentido, funciona como um diapasão. Um diapasão não cria o som do nada. Ele vibra em uma frequência específica, fazendo com que tudo ao seu redor que compartilha daquela mesma frequência comece a vibrar em uníssono, a ressoar com ele. Da mesma forma, a sua gratidão não cria magicamente uma nova realidade. Ela faz com que a sua energia pessoal, o seu ser, vibre na frequência exata de uma realidade que já existe como potencial. Ao sustentar essa vibração, você se torna um ponto de atração magnético para pessoas, circunstâncias e experiências que ressoam com esse novo estado de ser. Você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. E aqui reside uma pergunta profunda que podemos nos fazer para sentir em que frequência estamos vibrando. A sua gratidão surge apenas diante da chegada, do resultado, da meta alcançada? Ou você consegue sentir um fio de gratidão pela jornada em si, pelo aprendizado que veio disfarçado de desafio, pela força que nasceu no meio da dor? A primeira é uma frequência de ansiedade disfarçada de alívio. A segunda, essa gratidão que abraça o processo inteiro, é a verdadeira frequência da abundância, uma paz que não depende das circunstâncias para existir. É neste ponto da jornada que precisamos, com honestidade, desconstruir a impaciência que a promessa de 24 horas pode gerar em nós. Não se trata de uma manifestação instantânea, de uma solução mágica que altera o mundo exterior da noite para o dia. Trata-se de algo muito mais real e fundamental, a possibilidade de iniciar um efeito dominó neuroquímico dentro de você. Em 24 horas, é possível estabelecer uma nova linha de base emocional, um novo chão para o seu ser, a partir do qual a sua percepção da realidade já se torna radicalmente diferente. É menos sobre mudar o que você tem e mais sobre mudar quem você é enquanto tem. O processo por trás dessa mudança interna tem um nome: neuroplasticidade. É a capacidade que o seu cérebro tem de se reorganizar, de criar novos caminhos. Quando você sustenta, ainda que por breves momentos, um estado genuíno de gratidão, você inicia o que podemos chamar de poda sináptica da negatividade. Você, ativamente, para de enviar energia para as vias neurais do pessimismo, da reclamação e do medo. E como um caminho na floresta que deixa de ser usado, elas começam a enfraquecer. Simultaneamente você fortalece, como quem aduba e rega um jardim, as conexões neurais associadas à segurança, ao contentamento e à paz. Você não está lutando contra a escuridão. Você está simplesmente acendendo uma luz. Podemos imaginar nosso cérebro como esse jardim e nós mesmos como o jardineiro. A ansiedade crônica e a preocupação são como ervas daninhas, regadas diariamente pelo cortisol do estresse, crescendo e tomando todo o espaço. A gratidão autêntica, por outro lado, é o adubo raro e nutritivo que alimenta as flores com serotonina. A pergunta que emerge dessa metáfora, uma pergunta que Naranjo nos faria com compaixão, não é: por que minhas flores não crescem? A pergunta mais profunda é: por que eu continuo, inconscientemente, a regar as ervas daninhas? Para começar a cultivar este jardim interno, o convite não é para um grande esforço, mas para um pequeno ritual de presença. Comece por capturar um único micromomento positivo em seu dia, algo quase imperceptível. O calor do sol na sua pele, o sabor do primeiro gole de café, uma melodia que te conforta. Em seguida, ancore esse momento a uma sensação física real em seu corpo. Sinta o calor se espalhando no seu peito, o relaxamento descendo pelos seus ombros, um alívio suave na sua respiração. E então, por apenas 60 segundos, sustente essa sensação. Respire nela,
Permita que ela te preencha. Este ato simples, esta pequena pausa sagrada, é o que inicia a delicada e poderosa reconfiguração neural. E agora, com a mesma honestidade com que abrimos nosso coração para a cura, precisamos olhar para o lado sombrio da gratidão. Existe um desvio sutil na jornada espiritual, um lugar onde a palavra obrigado pode se tornar uma armadura, uma forma de evitar o contato com emoções que são legítimas, necessárias e profundamente humanas. É o uso da gratidão como um mecanismo para silenciar a raiva que precisa ser ouvida, a tristeza que precisa ser chorada ou a decepção que precisa ser reconhecida. Uma gratidão que se recusa a olhar para a sombra, que nega a existência da ferida, não é iluminação. É uma forma sofisticada de repressão, um jeito de abandonar a si mesmo em nome de uma espiritualidade que não se sustenta. Na visão da psicologia transpessoal, pensadores como Stanislav Grof poderiam descrever esse ato como uma emergência espiritual abortada. Usar uma camada superficial de gratidão para calar a dor que emerge das profundezas da nossa psique pode, na verdade, impedir um avanço psicológico imenso. Muitas vezes, a única maneira de atravessar para um novo nível de consciência é passando pelo fogo da dor, e usar a gratidão como um extintor prematuro pode nos manter presos no mesmo lugar, repetindo os mesmos padrões, apenas com um vocabulário mais espiritualizado. A cura real não tem medo de sentir. É por isso que se torna crucial aprender a sentir no corpo a diferença abissal que existe entre a gratidão e a resignação passiva. A resignação te diminui, te encolhe. Ela te aprisiona em uma aceitação apática e sem vida das circunstâncias, como se você não tivesse poder ou voz. A gratidão autêntica, por outro lado, te expande. Ela te dá poder. Ela te conecta com a sua força interior, mesmo em meio à adversidade. A resignação diz, é assim e eu não posso fazer nada. A gratidão diz, mesmo sendo assim, existe uma força em mim que pode lidar com isso. O modelo mental mais elevado e curativo para a gratidão, portanto, nos convida a uma mudança de perspectiva. A prática mais poderosa não é ser grato apesar do desafio, ignorando sua dor. É ser grato pela força que o desafio revelou em você. É agradecer pela resiliência que nasceu daquela ferida, pela sabedoria que foi forjada no fogo da dificuldade, e não por fingir que a ferida nunca existiu. É um obrigado que honra a jornada inteira, com suas quedas e seus aprendizados, transformando as cicatrizes em mapas de sabedoria. E assim, retornamos ao ponto de partida, mas com um olhar transformado. A jornada nos revela que a gratidão que verdadeiramente cura, que altera nossa química e nossa frequência, não é um ato mental, uma tarefa a ser cumprida. É um estado de ser neurofisiológico. É a linguagem silenciosa que o nosso cérebro e o universo compreendem não como um pedido vindo da falta, mas como um reconhecimento vindo da plenitude. É a assinatura vibracional da nossa própria alma, se sentindo em casa, segura e em paz com o fluxo da vida. Retomando a profunda sabedoria de Cláudio Naranjo, entendemos que o caminho não é sobre adicionar a gratidão à nossa personalidade como se fosse mais um acessório. A verdadeira jornada é um trabalho de remoção. É a coragem de, camada por camada, remover as couraças da queixa, do cinismo e da desconexão que fomos condicionados a usar para nos proteger. É um processo delicado de descondicionamento do ego, permitindo que a gratidão, que é um estado natural do ser, possa finalmente emergir, como uma fonte de água pura que estava soterrada. Podemos até mesmo expandir nossa visão e perceber que essa jornada tem estágios. Podemos evoluir de uma gratidão mais autocentrada, aquela que agradece pelo que se ganha, para uma gratidão mais ampla, que abraça nossa família e comunidade, até alcançarmos, quem sabe, uma gratidão cosmocêntrica. Um estado de assombro e apreço profundo pela própria existência, pela consciência, se manifestando em todas as suas formas, na beleza e na dor, na luz e na sombra. É neste nível de ser, neste estado de assombro, que a realidade se torna verdadeiramente plástica em nossas mãos. Portanto, o convite para as suas próximas 24 horas não é o de se forçar a ser grato, pois já vimos que esse caminho não nos leva ao nosso destino. O convite
é mais suave, mais íntimo. É o de, em vez disso, silenciar o suficiente para perceber um único e pequeno momento de graça que já está presente em sua vida, agora mesmo, e permitir que essa pequena semente, ancorada no seu corpo, inicie uma nova e silenciosa cascata neurológica dentro de você. A maior mudança da sua vida não começa com um esforço, começa com uma percepção.